gente costuma pensar na revisão por pares como o grande pilar da ciência, certo? Mas e se esse pilar tiver rachaduras? É exatamente sobre isso que vamos falar. Vamos mergulhar nas falhas, às vezes surpreendentes, desse sistema que é tão fundamental. Então, para começar, vamos olhar para um dos casos mais audaciosos de fraude que já se viu. Uma fraude deliberada, pensada nos mínimos detalhes. O protagonista dessa história é um pesquisador chamado Shen Zhengyuan. Olha, o que assusta nesse caso não é nem o fato de ser um golpe isolado. Pelo contrário, o que choca é que era um método, sabe? Um método engenhoso que podia ser repetido e que explorava uma brecha bem comum no processo editorial. Uma brecha que aparentemente ninguém estava de olho. E como funcionava esse esquema? Era de uma simplicidade genial, na verdade. O primeiro passo, os periódicos pediam aos autores sugestões de quem poderia revisar o artigo. O Chen, então, fornecia nomes de cientistas de verdade, só que com um detalhe. Os e-mails eram falsos, e ele mesmo que controlava todos. O convite para revisão, claro, ia direto para ele. E aí, era só ele mesmo ou algum colaborador fazer a revisão e aprovar o próprio trabalho. Era a ilusão perfeita. Isso aqui é importante. Essa fraude toda só aconteceu porque existiam falhas no sistema. Falhas sistêmicas mesmo. Pensa bem, faltava uma verificação básica da identidade dos revisores. Havia uma confiança, talvez até excessiva, nas sugestões dos próprios autores. E, para completar, uma automação dos processos que, sem um olhar crítico, acabou abrindo a porta para esse tipo de manipulação. E qual foi o resultado disso tudo? Bom, foi um verdadeiro terremoto no mundo acadêmico. A gente está falando de centenas de artigos que tiveram que ser retratados, retirados. Grandes editoras como a Springer e a Biomed Central foram afetadas. Isso forçou todo mundo a parar e repensar completamente os processos para fechar essa brecha. Ok, então vimos a falha por fraude, que é uma manipulação que vem de fora para dentro. Mas essa é só uma forma do sistema falhar. E quando o problema não vem de fora, mas de dentro do próprio sistema? Aí a gente entra num fenômeno que é até mais sutil, mais difícil de pegar, a chamada captura institucional. E para entender bem o que é essa captura, vamos olhar para outro caso emblemático, o do periódico Pattern Recognition in Physics. Aqui a gente vê que a falha não era um truque técnico como no caso do Shen. A falha era social. O que aconteceu foi que o periódico virou na prática uma câmara de eco. Era um círculo fechado de autores e editores que publicavam, revisavam e validavam os trabalhos uns dos outros. Faltava o principal, o escrutínio crítico, o debate real. É isso que é a captura institucional. A revisão por pares vira um ritual, um teatro. O processo existe no papel, mas ele não é mais crítico. Os revisores são escolhidos por afinidade, seja ideológica ou pessoal, e o resultado? O contraditório, que é a alma da ciência, é eliminado. E o final dessa história, como era de se esperar, foi o fechamento do periódico. Ele perdeu toda a credibilidade na comunidade científica e hoje é citado como um exemplo clássico do que a gente chama de peer review de fachada. Até agora, a gente viu como a revisão por pares pode falhar em barrar a ciência ruim, certo? Seja por fraude ou por captura. Mas e se a falha mais grave do sistema for justamente o contrário? Não deixar a ciência ruim entrar, mas sim impedir a ciência genial de florescer. Essa é uma ideia que mexe com a gente, Porque levanta uma questão fundamental. Qual é, afinal, o propósito do processo de revisão? Será que ele não está, sem querer, filtrando justamente as ideias mais revolucionárias? Vamos pegar um exemplo histórico. Hans Krebs. Ele descobriu o ciclo do ácido cítrico, algo que hoje é a base de qualquer livro de biologia. Pois bem, ele submeteu esse trabalho para a revista Nature. E a resposta? Rejeitado. A justificativa? Excesso de manuscritos. Anos depois, claro, ele ganhou o prêmio Nobel por essa mesmíssima pesquisa. E a história se repete. Olhem o caso do Kary Mullis. Ele inventou a técnica de PCR e isso simplesmente revolucionou a biologia molecular. E mesmo assim, o trabalho dele foi rejeitado de cara pelas principais revistas. Hoje, nem dá para imaginar um laboratório de biologia molecular sem PCR. E isso não acontece só na biologia. Nem a física de partículas escapa. Peter Higgs. O artigo dele sobre o mecanismo que depois levou à descoberta do bóson de Higgs foi rejeitado inicialmente. Hoje, é um dos pilares da física moderna e, claro, rendeu a ele um prêmio Nobel. E olha, é importante frisar que esses não são casos isolados, não são só gafes. Estudos, como os do pesquisador Juan Miguel Campanário, mostram que existe um padrão,
Dezenas de futuros laureados com o Nobel tiveram seus trabalhos mais importantes rejeitados no começo. As justificativas? As ideias eram muito radicais ou remotas da realidade. Então, juntando tudo isso, fraude, captura, a rejeição de gênios, o que essas histórias todas nos contam sobre a natureza real da revisão por pares? Acho que a grande lição aqui é que uma rejeição na revisão por pares não é necessariamente um atestado de que a pesquisa está errada. A história da ciência mostra repetidamente que a comunidade científica pode levar um tempo para absorver e reconhecer o valor de uma ideia que quebra paradigmas. E isso nos leva a uma conclusão, talvez um pouco desconfortável. A revisão por pares não é um detector de verdade, uma máquina infalível. Ela é, na sua essência, um filtro social, um processo construído por pessoas. E como qualquer sistema humano, ela é vulnerável. Vulnerável a fraudes, a captura por grupos de interesse e, talvez o mais preocupante, vulnerável ao nosso próprio medo do novo.